Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Estação IFB, o podcast do Instituto Federal de Brasília. O meu nome é Douglas Vilaça e hoje vamos ter um episódio aqui especial, onde vamos parabenizar o Instituto Federal de Brasília. Mas não somente por termos uma educação pública, gratuita e de qualidade, mas sim porque estamos completando 16 anos, agora, dia 29 de dezembro. E para falar sobre esse olhar do passado, que nos orgulha por tantas vidas transformadas e por essa visão de futuro baseada na nossa missão, hoje recebemos a reitora Verusca Machado para um bate-papo com a gente. Reitora, muito obrigado. Eu vou fazer minha audiodescrição, mas na sequência eu gostaria também que você se apresentasse e fizesse a sua. Então, eu sou um homem pardo, tenho cabelo curto, barba curta, estou com uma camisa preta. Aqui no nosso ambiente do Estação IFB, que temos imagens da nossa mascote, da logo do IFB, com muita diversidade, que é o que nós temos aqui na nossa instituição. Reitora, com você, por favor. Olá a todos e todas. Eu sou Verusca Machado, vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher latino-americana, tenho cabelos compridos, mais escuros. Hoje eu estou sem óculos, não estou com os tradicionais óculos. Eu estou aqui com vários colares de pedra, que também são uma marca, e com um vestido vermelho no estúdio, muito bem acompanhada pelo Douglas Vilaça, com quem eu vou bater papo hoje, e também a quem eu agradeço por essa oportunidade. Obrigado, reitora. Bom, são 16 anos, né? Vamos já comemorar 16 anos. Quando a gente pensa neste número, são muitas histórias de vida que se confundem com essa trajetória do IFB. A sua não é diferente. Como é que, assim, neste momento você é a nossa reitora, mas antes você estava ali sendo nossa professora, né? Como é que foi essa sua trajetória antes? Há quanto tempo você está no IFB? Conta um pouquinho pra gente. Então, Douglas, é muito interessante porque eu acho que eu ainda não tinha falado de algumas coisas que eu vou falar aqui hoje. Quando o projeto dos institutos federais estava sendo desenvolvido dentro do Ministério da Educação, eu atuava lá como técnica em assuntos educacionais. Eu atuava na Secretaria de Educação Superior. E eu pude, de alguma forma, eu não trabalhava no projeto dos institutos federais, eu trabalhava na regulação e na supervisão da educação superior, mas eu pude acompanhar esta gestação. E, à época, eu fazia doutorado, eu atuava no MEC e fazia doutorado, e no momento em que a gente teve a publicação da lei que criou os institutos federais, em 2008, né, a 11892, eu disse assim, eu quero atuar nessa instituição. Essa instituição ela tem um arranjo pedagógico inovador. Ela tem um arranjo pedagógico que não existe em outro lugar do Brasil, mas também do mundo, sabe? E aí, quando eu terminei o doutorado, em 2010, eu resolvi fazer o concurso para o Instituto Federal de Brasília. E quando eu cheguei aqui, foi muito desafiador, porque, diferentemente do que acontece hoje em dia, as pessoas chegam e a estrutura já existe. Lindas, né? Muito bem equipadas e tudo. Super bem equipadas. Existe sala de aula, existe computador, existem documentos, existe uma identidade. Quando a gente chegou lá em 2009, 2010, não existia nem a estrutura, nem os documentos, e a identidade ainda estava para ser construída. Então, assim, a gente enfrentou muitos desafios, porque nós tínhamos a nossa lei de criação, a 11892, que determinava o que nós somos. E existe um projeto de educação subjacente aos institutos federais, que é um projeto de educação pública, gratuita, que apresenta uma sólida formação geral para trabalhadores e trabalhadoras, indo de encontro a qualquer dicotomia entre formação para o trabalho e formação geral. Então, esse processo foi muito desafiador no início, porque todo mundo precisava entender o que é esse projeto. E entender o que é esse projeto construindo regulamentos. A gente não tinha regulamento, a gente não tinha absolutamente nada.
Então, a gente foi construindo isso, a gente disse que construiu do chão mesmo, né? Então, todo mundo que entrou até 2013, 14, eu considero que é da primeira leva e que vivenciou isso. Ainda a falta de estrutura, né? Que estava sendo ainda os prédios estavam sendo construídos, vivenciou a falta de documentação. Hoje nós temos tudo muito bem organizado. Uhum. Então isso é muito gratificante, eu acho que para todo mundo que vivenciou todas essas etapas, né? Senhora, você falou sobre a inovação, né, que era um projeto inovador e tudo, uma política inovadora. Então, na concepção ali você falou sobre isso, eu acabei associando a concepção. Uhum. Mas na concepção, e tem né, na parte legal e tudo, tem uns desdobramentos que não estão na lei, né? Assim, que são esses desafios que você trouxe. Para a gente poder visualizar ainda mais, assim, você trouxe essa realidade real, assim, crua de como era, para que as pessoas hoje em dia, ao verem, né, chegam nos campi, aquelas estruturas lindas, prédios. A gente ouve muitos comentários das pessoas. Eu nunca estudei num lugar assim, né? Porque a gente, enfim, a gente tem essa estrutura. Como é que foi a sua trajetória nos campi? Porque a gente sempre reforça aqui, reitora, no Estação IFB, que nós temos 10 unidades. Sim. Então, é até um convite para que a população do DF, né, possa conhecer mais sobre essas unidades. E você, agora como reitora, conhece muito bem todas as unidades, mas teve a vivência de sala de aula em algumas, né? Como é que foi essa experiência? Ótimo. Nós somos 10 unidades em funcionamento e 2 em implantação, porque a gente está aí lançando a licitação. Ontem eu assinei o documento da licitação dos novos campi, ou seja, a obra de Sobradinho 2 e de Sol Nascente começará. Que ó, um spoiler para quem está acompanhando. Pois é. Então, quando eu cheguei ao Campo Samambaia, né? Eu fui lotada no Campo Samambaia. A minha geração é uma geração que já chegava determinada para um campus específico, né? E aí eu me lembro, tem uma história que eu conto, né? Falaram assim para mim: olha, a gente precisa muito de uma professora de língua portuguesa. Eu falei: bom, o que eu vou fazer aqui como professora de língua portuguesa? Era um grande desvendar também desse projeto inovador, né? Então eu fiquei em Samambaia até 2016, mais ou menos, e aí lá eu tive a honrosa oportunidade de vivenciar a introdução dos cursos técnicos integrados, que é o nosso ensino médio, nosso carro-chefe, de trabalhar em todos os subsequentes ofertados pelo campus, de trabalhar nos cursos de formação inicial e continuada, e também de participar da concepção, né, mais uma vez, porque a gente está falando de passado, da concepção da licenciatura em educação profissional. Então, para mim sempre foi muito importante vivenciar todos os níveis e modalidades, porque eu também entendo que uma das riquezas que a gente tem nos institutos federais é a verticalização. Então, é você poder percorrer, né, essas diferentes ofertas. E também estive à frente do trabalho de elaboração do primeiro projeto pedagógico da educação dos jovens e adultos lá em Samambaia. Então foi um momento assim muito rico, que a gente precisou se apropriar muito. Eu ocupei durante um período a coordenação pedagógica lá em Samambaia, então eu precisei me adentrar muito nessa perspectiva do projeto educacional dos institutos federais. E aí, em 2016, eu saí, né, de Samambaia e fui para o campus Taguatinga. Lá em Samambaia, eu participei desde o início, né, eu acho que algumas curiosidades. A gente ficava no SEST Senat, e a gente tinha um corredor alugado ali, emprestado, eu acho, no SEST Senat. E as aulas eram ministradas nas escolas da Secretaria de Educação. Nossa, inimaginável para hoje em dia, né? Não, ninguém. Aí eu saía do SEST, eu passava o dia inteiro lá no SEST e as aulas eram noturnas na Secretaria de Educação.
Aí eu ia para 504, eu acho que a gente trabalhou na 504 da Samambaia. E assim, numa situação muito difícil, porque quando a gente chegava à escola, a escola estava fechada. A escola não funcionava à noite. Então não havia apoio ao ensino, né? Esses profissionais tão importantes a gente não tinha, na verdade. E foi assim que as coisas começaram, né? Aí Samambaia ainda teve uma peculiaridade, porque a gente começou funcionando num prédio lá da 304, né, alugado, e depois que a gente foi lá para Boca da Mata. Então eu cheguei aí para Boca da Mata, fiquei lá, que é a atual instalação, né? A instalação definitiva. E aí depois, em 2016, eu fui para Taguatinga. E aí lá em Taguatinga eu tive o prazer de entrar muito no início das licenciaturas, lá são 2 licenciaturas, a licenciatura em computação e a licenciatura em física, e ir crescendo junto com os meus colegas, né, nesse processo de formação de professores. Lá em Taguatinga também eu cheguei direto para a educação de jovens e adultos, e assim, para mim foi um divisor de águas atuar na educação de jovens e adultos em Taguatinga, porque a composição majoritária é de mulheres. Então, assim, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com as minhas alunas lá da Educação de Jovens e Adultos no Proege em Artesanato. E também atuei no médio integrado, né, lá. Mas eu continuo atuando, tá, Douglas? Assim, para mim é muito difícil não estar em sala de aula, então eu continuo com uma turminha lá, que é da disciplina de Educação para a Diversidade, que é ofertada para as licenciaturas. Nesse semestre eu estou com a licenciatura em Física. Eu acredito que essa turminha, essa turma, ela seja quase que é sempre uma oportunidade de renovar, né? Quando a gente vai aos campi, a gente conhece histórias, a gente entende o propósito do que fazemos, então essa turma claro que você acaba acompanhando muitas coisas que acontecem nos campi, mas na figura de reitora, só que estando ali, podendo estar ali naquele ambiente da sala de aula, né, diretamente com aquelas estudantes e os estudantes também, acho que é algo magnífico, assim. Sim, é muito diferenciado, né? E eu esqueci também que eu tenho eu também atuo numa parceria com o Campus Brasília no mestrado em educação profissional, né? E aí continuo também atuando, porque eu tenho orientandos e orientandas, e aí continuo fazendo essa atuação. E tem uma coisa também curiosa, sabe, Douglas, que lá no início, tudo que a gente participava era a primeira edição. Assim, primeiro conselho editorial, a primeira CPA. Então, assim, era muito desafiador, porque a gente tinha que construir tudo do nada, né? Tudo do zero. Porque em outras instituições que eram Cefetes e se transformaram em institutos, havia um lastro, né? De memória, um conhecimento acumulado. Aqui a gente efetivamente começa do zero. Nós temos instituições centenárias, né, na rede federal, né? Sim. Então, imagino que, de fato, o desafio aqui... É por isso que estamos fazendo 16 anos, mas ainda somos muito novos, né? A gente avançou muito, mas ainda somos novos. Somos adolescentes. Hoje eu vejo o Instituto realmente como um adolescente, né? Então, aquelas questões mais básicas, elas de alguma forma foram construídas, né? O DNA da nossa identidade, ele está marcado e a gente está num processo de aprimoramento, de consolidação, de crescimento. É até interessante quando você fala sobre esse momento de ser adolescente, porque nessa primeira parte nós falamos da sua trajetória nesses 16 anos, onde envolvia ali boa parte a docência, né? O dia a dia ali na sala de aula. Mas você também sempre teve um papel muito ativo em gestão. Você pode até falar um pouco dessas experiências, mas um pouco mais de um último ano, você é a nossa reitora. Né? Podendo falar um pouco dessas experiências de gestão anterior, mas mais pensando no agora, qual o sentimento de poder estar assim à frente dessa instituição adolescente, onde ela amadureceu tanto, passando por todos esses desafios, né, que você colocou, e que agora está com neste momento ela está caminhando e
cada vez mais o futuro, talvez o futuro que antes se pensava está cada vez mais perto, né? Porque a gente tem trabalhado, se dedicado e tudo. Como é que é esse sentimento, assim? É porque é muito particular, né? Sim, Você pode falar pra gente, assim? claro, falo sim. Então, como eu falei, em Samambaia eu tinha ocupado a função de coordenadora pedagógica, depois eu assumi a função de diretora de desenvolvimento de ensino na Pró-Reitoria de Ensino. Eu acho que isso foi mais ou menos 2012, 13, 14, por aí, né? Uhum, E aí depois, na gestão da professora Luciana, eu assumi a Pró-Reitoria de Ensino no momento super delicado do mundo, que foi um momento da pandemia, né? uhum, E aí agora eu estou como gestora, né, como autoridade máxima, como reitora. E assim, vou colocar muito como eu me sinto, sabe? Eu me sinto com uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem quase 20 mil estudantes. Esses 20 mil estudantes têm famílias, amigos, então, assim, o alcance das nossas ações é muito grande. uhum. A gente tem aproximadamente 1.400 servidores e servidoras, então, que têm suas famílias, que têm as suas responsabilidades, o alcance também é muito grande. Então, eu vejo, sabe, Douglas, como um processo de doação. Assim, você assumir um cargo como esse, você precisa entender que a sua vida vai ser dedicada a resolver problemas. Uhum. Porque é para isso que você assume esse cargo. Então, eu acho também muito importante destacar isso, sabe? Às vezes as pessoas falam comigo, olha, eu vou te trazer um problema. Bom, é para isso que eu estou aqui, né? Uhum. Se não tivesse problema, não precisaria ter uma gestão para atuar. Sim. Então, a gente precisa também ter essa consciência. E gestão de instituição de ensino, gestão de escola, é, é, é complexa. É complexa porque você lida, assim, o seu recurso, né, mais importante são pessoas. Uhum. Então você lida com universos, cada pessoa é um universo, então você lida com muitos universos. E ao mesmo tempo você precisa lutar para que a missão da instituição e a identidade dessa instituição seja preservada. Porque a instituição somos nós. E ela é maior, né, do que pequenos interesses. Sim. Ela precisa se colocar como missão, como algo soberano, né? Então esse é um processo muito cuidadoso que você precisa, com o qual você precisa trabalhar. E eu entendo que a gente precisa, nesse momento em que nós somos adolescentes, entender também o cenário histórico em que a gente está situado. Né? Nós Uhum. estamos num cenário histórico, não só no Brasil, como no mundo, eu tenho dito isso, de um retrocesso civilizatório. Então, as pessoas têm dificuldade de dialogar, têm dificuldade de chegar a consensos possíveis, elas têm dificuldade de trabalhar em prol de projetos coletivos. E isso por uma questão muito relacionada ao ultracapitalismo, Uhum. que nos faz cada vez mais seres isolados, ilhados. E isso é muito negativo dentro de um projeto de educação, que é o projeto que a gente defende. Uhum. Então, eu entendo que nessa adolescência do Instituto, como gestão, eu preciso cuidar para que a gente tenha o avanço civilizatório no nosso microcosmo e não o retrocesso. Eu vejo esse como um elemento importantíssimo, porque Uhum. tudo que acontece numa instituição de ensino é reflexo do macrocosmo. E o nosso macrocosmo, ele está doente. Então, a gente precisa trabalhar o nosso microcosmo para que ele possa ser fomentador de saúde, Sim. de igualdade, de equidade. Então, eu me vejo nessa perspectiva mais, inclusive, filosófica mesmo, me vejo nessa posição, e na posição de consolidar as conquistas, né? A gente precisa fazer a consolidação, e o que eu chamo de consolidação? A gente precisa ter todos os espaços considerados essenciais para o funcionamento de uma instituição de ensino em todas as nossas unidades. Então, por exemplo, agora a gente está conseguindo, né, finalizar por meio do PAC, Programa de Aceleração do Governo Federal, a gente está conseguindo finalizar o espaço de alimentação em todas as unidades.
A gente precisa ter um espaço de alimentação em todas as unidades, porque uma escola não pode prescindir disso. Uhum. A gente precisa lutar para prover a instituição de meios para a alimentação. Então, essa também é uma questão muito cara, tá? Alimentação é um direito, Sim. educação é um direito. Então, a gente não pode se acomodar em relação à necessidade de avançar no que se refere aos direitos. E aí a consolidação dos nossos espaços, né, a consolidação, a revitalização daquilo que a gente já tem. A gente fez uma busca de recursos extra orçamento, Aham. né, muito nessa perspectiva de revitalizar o que a gente tem, porque aquilo que a gente tem, que é maravilhoso, precisa ser cuidado, porque senão desgasta, né? Verdade. Então, a revitalização, a consolidação e, a partir de agora, a ampliação, né, com o grande desafio que a gente vai ter de trabalhar em 2 novas unidades. Mas eu vou dizer para você que são 2 novas unidades que, pessoalmente, me enchem de orgulho, porque a gente vai exatamente para regiões que mais precisam de aparato estatal. Sobradinho 2 e São Nascente. Nossa, você falando, Heitor, eu só fui vendo assim tantas camadas, tantas questões que acho que a grande maioria das pessoas não tem, né, a dimensão dos desafios que é o dia a dia. A gente não está falando de alguma situação pontual, mas a gente está dando uma visão macro Uhum. que acaba passando pela gestão. Mas aí eu fico, quando a gente pensa, né, fazendo esse balanço, até porque a gente fechando aqui mais um ciclo dos 15 anos, entrando em 16, a gente sempre faz um balanço, eu particularmente gosto de fazer quando eu faço aniversário, das coisas boas, Uhum. né, que a gente tem que ser muito grato, Uhum. porque eu acredito que quanto mais grato, mais coisas boas acontecem. Claro. Nesses 15 anos agora, com todos os desafios que tivemos, assim, o que você consegue destacar, assim, que fala, nossa, como é bom lembrar disso, assim, sabe, nesses 15 anos. É uma equipe harmônica, né, a gente vê dentro do IFB uma equipe harmônica, um- não vou nem falar que é um time, mas uma família Uhum. envolvida em alcançar o propósito. Eu estou deduzindo por observação, mas queria algum destaque, assim, desses 15 para os 16 anos Uhum. que te chama muita atenção? Eh, as vidas que a gente transformou dos estudantes e das estudantes. Eu acho que esse é o grande destaque, sabe? Apesar de todos os desafios que a gente enfrenta diariamente, a gente tem conseguido. Na semana passada, né, vocês estavam com a gente lá, nós estávamos juntos lá na formatura, foram quase 300 pessoas numa formatura de educação superior em 2 dias, né? É, afora todos os outros eventos de formatura dos cursos técnicos. Hoje, por exemplo, a gente tem, né, uma Uhum. formatura, daqui a pouco eu estarei lá de curso técnico. Então, eu acredito que no momento em que a gente faz um evento daquele, todo o trabalho de cada pessoa dessa instituição se revela. Porque cada pessoa dessa instituição tem uma parte na formação dessas quase 300 pessoas. Então, é nessa perspectiva que eu entendo, sabe? O que é de bom quando você vê aquele auditório cheio de gente que sai daqui com os valores dessa instituição e que vão ser nossas vozes em todos os territórios em que atuarem Uhum. numa perspectiva de luta por equidade na nossa sociedade, sabe? Então é muito nessa perspectiva. É um sentimento maravilhoso. É. Falando sobre trabalho, né, que aqui no IFB a gente não faz nada só, né? Uhum. Acho que em qualquer lugar ninguém faz nada só, precisa dessa ideia de grupo, enfim, de grupo. A gente segue trabalhando, agora nos 16 anos, e nós vamos ter muitas coisas para trabalhar, Uhum. né? Temos novidades. Uhum. Então, eu queria que você pudesse contar um pouco o que nós estamos planejando para Uhum. esse novo ciclo, o que nós estamos já avançando, para que as pessoas que estão nos acompanhando pela Estação IFB possam nos acompanhar também
né, tudo isso que vai acontecer, que a gente está trabalhando muito para que seja real e cause diversos impactos positivos na vida das pessoas. Uhum. É sempre, assim, tão difícil, né, Douglas, a gente citar, eh, alguns elementos que seriam, assim, os principais. Eu entendo que cada gestão que passa deixa uma contribuição importantíssima para a instituição, né, então, eu cheguei aqui, era o professor Alessio, o reitor, que deixou a sua contribuição, depois passamos pelo Conciane, que deixou sua contribuição, professora Luciana, que deixou sua contribuição, e aí você me pergunta assim, né? Novidades a gente sempre tem muitas, mas eu vou procurar destacar algo que eu já conversei com a equipe e que nos é muito caro. É a gente lutar para ter uma política de alimentação dentro do Instituto Federal de Brasília, sabe? A gente precisa se movimentar e lutar em todas as instâncias para que a gente possa ter a política de alimentação, que é um direito e que a gente ainda precisa avançar. Então, esse para mim é um. Sabe aquela cláusula pétrea? Sim. A cláusula pétrea é aquela Inegociável, que né? é inegociável, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Paralelo a isso, eu acredito também que a gente precisa avançar bastante na nas relações sociais, sabe? Na forma como a gente se relaciona, porque como a gente tem um macrocosmo muito contaminado, a gente precisa trabalhar muito o nosso bem-estar emocional dentro da instituição. Então, a gente tem alguns projetos que vão ser executados em 2025, voltados para as questões de relação interpessoal, habilidades sociais, com parceiros e parceiras da área de psicologia, Uhum. que vão atuar tanto com gestores e gestoras, quanto com os servidores e servidoras que não estão em cargo de gestão. Então, eu acho que essa é uma questão também muito importante. A gente tem a consolidação de políticas muito importantes dentro do ensino, como a política de educação de jovens e adultos, que a gente não tem no Instituto Federal de Brasília ainda, e nesse ano de 2025 a gente vai lançar a Uhum. política de educação de jovens e adultos. A gente tem todo o trabalho de inclusão que está sendo feito de uma forma transversal por todo mundo, mas cuja coordenação está na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, todo esse trabalho de inclusão voltado para as pessoas com deficiência, para as relações étnico-raciais, para as questões de gênero e diversidade sexual. A gente também traz os refugiados nessa discussão. Então, tem toda essa perspectiva que eu acho importantíssima, inclusive destacando que ontem a gente conseguiu aprovar no Conselho Superior a política de combate às violências e aos assédios dentro do Instituto Federal de Brasília. Dentro da pesquisa da inovação, a gente tem aí o avanço do NIT, né, do Núcleo de Tecnologia, de Inovação e Tecnologia, que é extremamente importante, inclusive para as novas parcerias que nós estamos fazendo, com a parceria que a gente fechou com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, porque a gente precisa da aprovação desses projetos de inovação dentro do NIT. Então, a gente tem esse avanço, a gente tem um avanço nos processos administrativos de uma forma geral, né? A gente tem um mestrado aí em educação, em parceria com a UFG, para os nossos servidores, exclusivo para os nossos servidores e servidoras. Você está convidado para Obrigado, fazer o processo reitora. seletivo. Então, assim, acho que isso tudo é muito importante, mas eu acredito que o nosso grande divisor de águas vai ser um projeto que está sendo trabalhado com muito carinho, que é a Conferência do Instituto Federal de Brasília. Em 2025, a gente pretende fazer, ao longo do ano, a Conferência de Educação do Instituto Federal de Brasília, que é o momento em que a gente vai se organizar em eixos para discutir onde estamos, qual é o nosso retrato hoje, né? Qual é a nossa radiografia hoje e para onde pretendemos ir nessa perspectiva de projeto educacional que os institutos federais têm. Então é um pouco isso. E tem um Conecta, né? É Que eu não verdade. vou dar spoiler aqui, mas se tudo se confirmar, a gente vai ter um grande Conecta também. E a gente está tendo também um apoio, um apoio não, a gestão teve um alinhamento com o Congresso, né, recentemente, na questão do orçamento, Sim. que é um dos desafios
do IFB também, né? Essa questão de... Às vezes a gente tem tantas necessidades, o orçamento não acompanha, né? Sim. E aí, Douglas, eu queria inclusive destacar, foi muito bom você ter trazido isso. Quando a gente cria uma estrutura, como a estrutura da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, eu acho importante trazer na minha fala a Rede Federal. A rede ela é composta por 41 instituições, né? São os 38 institutos, os 2 Cefetes e o Colégio Pedro II. Uhum. Essa rede ela é criada para estar nos lugares mais vulnerabilizados. Então, ela é criada para a inclusão. A essência dela é abrir as portas para quem nunca teve oportunidade. Para você fazer um projeto desse, que envolve ensino, pesquisa e extensão, na formação de trabalhadores e trabalhadoras, a gente precisa de recurso. Porque não se faz inclusão sem recurso. Então, a gente sabe que a gente teve um grande desenvolvimento dessa rede de 2008 até 2016, inclusive com um grande aporte de recursos, e a gente tem, de 2016 até 2022, uma estagnação dos recursos dessa rede. E quando a gente tem essa estagnação, a gente tem um grande prejuízo. A partir de 2020, mais ou menos, a gente precisou ter que contar com o apoio das emendas parlamentares, porque o orçamento ele não acompanhou o número de estudantes que foi crescendo cada vez mais. Nós estamos cumprindo nossa missão, e ao cumprir nossa missão, nós, na verdade, precisamos de aporte orçamentário. Então, hoje, a gente tem um aporte orçamentário que acaba não dando conta de fazer a revitalização dos nossos espaços, de promover a consolidação, embora com o PAC agora a gente esteja conseguindo fazer isso, né, desde o ano passado. Então, a gente precisou se aproximar muito, né, tanto da Câmara Legislativa do DF, quanto da Câmara Federal do Senado. Temos parceiros e parceiras muito importantes, e também acho que é importante agradecer aqui a bancada do Distrito Federal, que reconhece o trabalho do Instituto Federal de Brasília e que permitiu o aporte de 38 milhões em 2025 para que a gente possa investir em infraestrutura, e aí infraestrutura entendendo a revitalização dos nossos espaços e a construção de espaços que ainda não existem. A gente tem algumas situações muito específicas que precisam de um olhar da gestão, né? Então, eu acredito que é extremamente importante a gente assumir esse protagonismo também no nosso território, de diálogo com os nossos parlamentares, porque o Instituto Federal de Brasília ele está no território do Distrito Federal. Sim. Então, os parlamentares eles são eleitos, né, pelas pessoas do Distrito Federal. E como a gente atua no território, a gente atua com essas pessoas. Então, é super importante a gente fazer essa aproximação, que é uma aproximação com a Câmara Federal, principalmente, que vem desde a gestão da professora Luciana, né? O professor Conciani também tinha uma aproximação, e a gente também, desde o ano passado, vem procurando se aproximar muito da Câmara Legislativa, uma vez que a Câmara Legislativa ela trata das questões muito do dia a dia também do morador de Brasília, né? Então, não dá para a gente falar de educação se a gente não tem transporte. Não dá para a gente falar de educação se a gente não tem iluminação, se não tem segurança, se não tem calçada para dar um mínimo também de segurança para as pessoas que vão adentrar as nossas unidades. Então, é essencial que a gente faça esse debate mais ampliado. Heitor, foi maravilhoso você tocar nesses pontos, porque, assim, foi falando e eu lembrei de sermos adolescentes. É como se fosse mesmo, para ficar de uma forma, acho que... pelo menos eu vou falar como está na minha cabeça. O adolescente, à medida que ele vai crescendo, ele vai precisando de roupa, precisa às vezes fazer um curso, precisa de uma orientação, enfim, ele precisa de incentivo, precisa de investimento nele para que ele possa desenvolver e tudo e trilhar sua jornada. Nós estamos, né, trabalhando nesse sentido de ter esses investimentos para continuar se desenvolvendo e tudo. E toda essa sua fala, eu acredito que traga uma visão muito esclarecedora para todos que estão acompanhando, todos e todas que estão acompanhando,
no sentido de que entender que todo dia tem trabalho aqui para que o que se vê lá na ponta, né, do campus aconteça. Uhum. Então, a gente fez um resgate histórico, Uhum. a gente falou sobre o hoje e colocamos uma visão de futuro. Dentro dessa perspectiva, nós temos pessoas que já são IFB, temos pessoas que daqui uns dias serão, porque estão já envolvidas ali em algum processo seletivo, alguma coisa assim, e pessoas que ainda estão tomando uma decisão de se candidatar e tudo mais. Eu gostaria que você desse um recado para essas pessoas de como ter muita propriedade, assim, por estar com todo esse planejamento. São diversas ações para diversos eixos, para que essas pessoas olhem com a gente também para o futuro, para que essas pessoas sejam nossas parceiras, mesmo que elas sejam um objeto da nossa missão, mas também sejam parceiras da nossa missão, sabe? Que a gente tem a missão de transformar vidas, né? Então, que os estudantes se apossem da nossa metodologia para transformar a sua vida, que os servidores sintam-se mais encorajados a inovar, a ter os cuidados dessas relações interpessoais e tudo, para a gente continuar desenvolvendo. Então, é um recado para todos esses grupos, né, para a gente poder ter uns 16 anos ainda melhor que os 15 e continuar nessa evolução. Ok. Missão difícil essa, né, Douglas? Mas vamos lá. Eu vou começar me dirigindo a nós, servidores e servidoras. Acima de tudo, precisamos defender o serviço público, porque o serviço público é essencial num país como o Brasil. Um país que tem desigualdades gritantes. Então, o serviço público ele é essencial para que a gente possa procurar ir gradativamente diminuindo essas desigualdades. Então, precisamos defender o serviço público. O Instituto Federal de Brasília é uma instituição pública. Há desafios? Há inúmeros desafios. Todos nós enfrentamos inúmeros desafios, mas precisamos defender a instituição pública, porque, como servidores e servidoras, nós somos essa instituição. Então, quando nós somos elogiados como Instituto Federal de Brasília, você é elogiado. O Youssef, que está ali atrás, é elogiado. Eu sou elogiada. O técnico que está lá na contabilidade é elogiado. A técnica que está lá na coordenação pedagógica é elogiada. O professor e a professora que está em sala de aula é elogiado. Quando nós temos um demérito, o demérito é de todos nós. Então, essa é uma visão coletiva, sabe? De verdade, eu não consigo não trabalhar numa perspectiva coletiva. Então, nós somos unidos aqui, primeiro pelo serviço público, em prol de um país que precisa do serviço público e, sendo uma instituição de ensino, nós somos unidos em defesa desta instituição de ensino. Então, é nessa perspectiva, de reconhecer que o seu trabalho ele é um trabalho essencial para que o menino receba lá o certificado dele, para que a menina saia de lá com um canudo, como eles falam. Então, o trabalho de cada pessoa dessa instituição, ele existe para isso. E se ele não existir, a gente não tem essa formatura. Então, assim, todas nós trabalhamos para que a gente tenha essa pessoa sendo lançada aí no mundo de forma diferenciada. Me dirigindo aos estudantes, os estudantes fazem parte da comunidade acadêmica. E eles também são a instituição. E aí eu me dirijo também aos egressos, egressos e egressas. Eu sempre digo nas formaturas, quando você sai, o IFB não sai de você. A instituição em que eu me formei nunca sai de mim. Ela sempre vibra em mim. Então, quando você sai, você leva o IFB. Quando você está dentro, você vive e defende o IFB. Porque desafios a gente tem de todas as formas. Mas o desafio, ele não pode
permitir que a gente faça uma leitura de demérito da instituição. A instituição precisa ser mais forte. E eu queria também, né, me dirigir aos moradores e moradoras do Distrito Federal, às autoridades do Distrito Federal. Nós estamos nos territórios. E estando nos territórios, nós atuamos nesses territórios. Então, é uma instituição que precisa ser defendida por todos e todas. Então, é um pouco nessa linha que eu queria deixar aí a mensagem. Perfeito. Heitor, eu, em nome de todos aqui que participamos dessa produção do Estação IFB, agradeço demais a sua disponibilidade. Vocês viram, né? A reitora foi contando várias situações aqui de dia a dia, sem contar inúmeras outras que acabam acontecendo, que ela sempre se doa, se coloca à disposição de resolver esses problemas. Mas ela hoje tirou um tempo para estar aqui conosco na Estação IFB. Então, muito obrigado. Parabéns ao IFB na sua figura por 16 anos, que a gente continue nessa crescente, né, de todos os anos evoluindo, transformando vidas, e fica à vontade para alguma outra mensagem final, mas eu adorei a nossa conversa. Eu queria agradecer muito a ideia veio da diretoria de comunicação, tá? É importante deixar isso destacado, a proposta veio daqui, da equipe, então eu gostei muito de poder falar, porque eu falei numa perspectiva muito pessoal, né? Então é a minha leitura sobre todas as coisas que você perguntou, e eu reverencio de verdade o Instituto Federal de Brasília, e na sua pessoa eu reverencio nesse momento o Instituto Federal de Brasília. Então, obrigada, gente. E é isso. Estamos trabalhando sempre. Então é isso. Agradecemos a presença de todas e todos aqui no Estação IFB. E nos vemos em mais um episódio lá na TV IFB e também no Spotify. Tchau, tchau.